Uma pessoa me pediu para falar sobre os seguintes temas: depressão e relacionamentos abusivos ou possessivos, onde um quer ter a posse do outro, né? Então vamos tentar pensar um pouco sobre esses temas. Do meu ponto de vista, a depressão ela surge na vida de uma pessoa porque ela não tem um foco. Ela não consegue se ocupar com alguma coisa, né, que a preencha completamente, né? Isso também não quer dizer que o indivíduo deva estar nessa correria do mundo, porque isso também não o preenche, mas ele precisa estar fazendo alguma coisa em sua vida, construindo algo. Quando o faz, ele se ocupa. E quando se ocupa, ele se sente útil, ele se sente preenchido. Sabe que está fazendo alguma coisa e está caminhando para alguma direção. Porque quando não se caminha para direção alguma, quando não se faz nada de sólido, que tenha uma continuidade, o indivíduo realmente se sente mal, se sente impotente e ele acaba sendo tomado por uma série de sentimentos negativos, porque ele próprio não consegue conferir uma finalidade à sua existência. E a vida das pessoas precisa ter uma finalidade. É preciso ter um fim em sua vida. De preferência, um fim último, um fim absoluto, né? Esse fim último e absoluto é o quê? É a busca pelo aperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, a busca por Deus, né? A busca pela salvação. Quando o ser humano emprega todas as suas forças e energias nisso, ele se preenche de tal forma que ele não sente a depressão, ele não sente a aflição, ele não sente a agonia, ele não sente essa dor da alma que muitas pessoas sentem e que realmente faz com que fiquem depressivas. Então, a depressão ela surge porque não existe um objetivo na vida da pessoa. Um objetivo que a preencha de forma completa, né, na sua integralidade. Porque é preciso se preencher com alguma coisa. E nós nos preenchemos quando nos ocupamos com algo. Muitas pessoas não conseguem se ocupar com algo que tem uma durabilidade. Num dia, essas pessoas fazem uma coisa, no dia seguinte já outra, no terceiro dia já uma outra. Pessoas assim vivem numa contrariedade de caminhos, numa contradição de caminhos. Caminham um pouco para essa direção, para outra, vão um pouco para frente, para trás, e assim também não conseguem sair do lugar, porque para avançar é necessário ter um foco a médio e longo prazo, não um foco imediatista, daquele que atira para todas as direções, né? Mas um foco que abarque a vida do ser humano no seu todo, que não seja apenas material, mas que seja espiritual, que na verdade abarque essas duas esferas, a esfera espiritual e a material. Então, sim, o indivíduo ele tem um objetivo a médio e longo prazo e trabalha por isso. E quando trabalha por esse objetivo, acaba se ocupando, e quando se ocupa com isso, também se preenche com o próprio trabalho e os resultados que surgem desse empenho diário. Então, é preciso ter uma busca nessa vida, uma busca sincera, profunda e verdadeira. Aquele que busca algo do fundo do seu coração, ele não se sente vazio e também não sofre os efeitos da depressão. Pode até sentir-se triste em determinados dias, né, porque a nossa vida é feita por altos e baixos, mas não sente os efeitos corrosivos da depressão, que atingem aqueles que não têm um objetivo firme a médio e longo prazo, né? Porque o que acontece? O ser humano precisa ter movimento dentro de si, não apenas fora. O principal movimento é interior, como Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, que é o movimento do espírito. O ser humano precisa permitir que o seu espírito exerça as suas faculdades na vida terrena.
a intuição, a sua percepção, a sensibilidade, o sexto sentido, que é a própria intuição. Quando o ser humano desenvolve essa vida interior, ele passa a ter um olhar mais apurado, um olhar refinado, que lhe permite enxergar para além das necessidades contingenciais da humanidade, ou seja, essas necessidades imediatas. Quem vive apenas para essas necessidades imediatas, modismos, tendências, ideologias políticas, o marketing, as futilidades, os desejos passageiros, não sai do lugar e também não consegue se preencher. E por isso sofre de uma série de malefícios, malefícios da alma, né? A depressão, a aflição, a tristeza. Então, o ser humano precisa se preencher com algo que realmente vale a pena, com uma busca espiritual. E a partir do momento que ele tem essa busca, as suas atividades terrenas precisam se harmonizar com ela. Então surge o equilíbrio entre o espírito e a matéria. O ser humano não pode e não deve renunciar nenhum dos dois, né? É preciso trabalhar pelas suas necessidades materiais, mas acima de tudo pelas suas necessidades espirituais, o autoconhecimento e a busca por Deus. Porque quando nós nos conectamos, quando nos sintonizamos na vontade de Deus, nós somos preenchidos pela sua luz, né? E a depressão, ela não atinge mais o ser humano. O indivíduo precisa se preencher de tal modo com a luz de Deus que o seu íntimo fica preenchido e assim ele não sente mais os efeitos negativos, né, de todas essas enfermidades da alma que atingem os seres humanos hoje, né, onde a depressão está no ápice, né, está no ápice de todas essas coisas ruins que atingem as pessoas. Então é preciso ter um alvo e um objetivo. Acima de tudo é espiritual, porque daí o ser humano se preenche, né? E daí ele não vai ter tempo para ficar deprimido. Muitas vezes o indivíduo fica deprimido porque ele tem tempo de sobra para ficar deprimido. Mas isso não quer dizer que ele deva se refugiar nessa correria do mundo. Apenas trabalhar, trabalhar e trabalhar para se esquecer de si mesmo, porque isso é uma fuga, né? Algumas pessoas trabalham em demasia para não precisarem se ocupar consigo mesmas, enquanto que outras pessoas procuram sempre matar tempo através dos seus desejos efêmeros. São os dois extremos, né? Mas nenhum deles leva o ser humano ao autoconhecimento e à cura de todas as suas aflições, desesperos interiores, né? O ser humano precisa ter um alvo espiritual nessa vida, que o preencha, que realmente o preencha. Então ele não vai ficar deprimido. E sobre os relacionamentos abusivos ou possessivos, isso acontece, né? Muitas vezes a mulher é possessiva e quer submeter o homem aos seus desejos, ou vice-versa, o homem quer submeter a mulher aos seus desejos. Isso não pode ocorrer, porque mesmo num relacionamento, o que existe ali são duas pessoas, onde cada uma tem a sua busca espiritual aqui na Terra. Todo ser humano vem em busca de algo, né? E o ser humano não vem apenas para ter um relacionamento terreno, para casar, para ter filhos. Ele vem para se desenvolver espiritualmente. E muitas vezes as pessoas acabam se anulando por causa do seu parceiro ou da sua parceira. As pessoas deixam a sua vida de lado por causa da família. É preciso sim cuidar da família, ter um bom relacionamento com o marido ou com a esposa, com os filhos, mas é preciso reservar um tempo para si mesmo? É necessário procurar o seu próprio desenvolvimento? A família é algo importante, mas o ser humano não pode renunciar à sua própria vida em detrimento de membros familiares, em detrimento do seu parceiro ou da sua parceira, porque nesse caso estará errando.
não estará se desenvolvendo espiritualmente e existencialmente em detrimento disso, né? O ser humano precisa reservar um tempo para si mesmo, né? Onde ele se conhece, onde ele desenvolve a sua vida interior, onde ele vai se descobrindo, né? Porque somente assim que o ser humano vai conseguir ajudar os membros da sua família. Porque aquele que não se conhece, não se desenvolve e não vive em harmonia com a vontade de Deus, também não vai conseguir orientar corretamente os seus familiares. Vai zelar apenas pelo bem-estar deles, né? Vai comprar presentes, vai facilitar a vida deles, mas isso também não encerra a finalidade da vida humana. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos e não para presentearmos os outros ou sermos presenteados por eles, né? Para facilitarmos a nossa vida ou a vida dos nossos semelhantes. Nós estamos aqui para aprendermos o necessário para que possamos evoluir espiritualmente, né? E um dia podermos voltar conscientemente ao reino espiritual, de onde um dia partimos em busca do nosso aprimoramento e do nosso aperfeiçoamento. Então é preciso pontuar muito bem as coisas. O eu da pessoa, o trabalho e a família. Nem o trabalho pode engolir o eu, e nem a família pode engolir o eu da pessoa. O eu precisa existir, porque o ser humano é um indivíduo que tem necessidades individuais, às vezes diferentes, né, das necessidades da sua família, né, ou do seu trabalho, né? É por isso que é preciso reservar um tempo para si mesmo, onde o ser humano faça algo que ele gosta, onde ele esteja em contato consigo mesmo, porque ele jamais pode ser dominado por outras coisas, nem pelo trabalho e nem pela família. Todas essas coisas precisam conviver harmoniosamente, mas nada disso pode subjugar e dominar o ser humano, né? Matando a sua individualidade. Nem o trabalho pode matar a individualidade do ser humano e nem a sua família. A partir do momento que um parceiro ou uma parceira buscam matar a individualidade, né, do seu parceiro ou da sua parceira, surge um erro, um engano, né? E o próprio ser afetado precisa buscar corrigir isso, precisa se pontuar, precisa se colocar como indivíduo e fazer a outra parte entender que ele tem necessidades próprias, né? E essas precisam ser respeitadas, porque um relacionamento entre duas pessoas só pode ir bem onde um respeita as necessidades do outro, onde um compreende as necessidades do outro e confere tempo para que o outro possa trabalhar por essas necessidades, ou seja, o seu desenvolvimento pessoal e individual. Porque um casal não é uma pessoa só. Um casal é formado por duas pessoas e cada uma delas veio aqui para a Terra buscar o seu aperfeiçoamento. O ideal é que as duas pessoas trabalhem juntas pelo desenvolvimento. Mas o problema numa relação é quando uma das partes não busca o aprimoramento, né? Não busca e não quer deixar que a outra parte busque. E daí acaba engessando ela, acaba freando o seu desenvolvimento, acaba impossibilitando-o, né? Isso gera um prejuízo para a parte afetada e isso não pode ocorrer. Então o ser humano sempre precisa zelar pelas suas necessidades espirituais e existenciais. Acima de tudo nessa vida está a busca pelo aperfeiçoamento espiritual de cada ser humano. Isso deve estar acima de tudo, porque somente quando buscamos isso é que podemos ajudar outras pessoas, tanto no nosso trabalho e pessoas da nossa família. Porque quem não se desenvolve não tem como ajudar os seus semelhantes. Tudo começa de dentro para fora.
de dentro para fora. E muitas pessoas, elas acabam ficando depressivas num relacionamento porque não conseguem se desenvolver espiritualmente. Não conseguem trabalhar por um objetivo a médio e longo prazo. Porque o parceiro ou a parceira, muitas vezes, impossibilitam isso, né? E daí o indivíduo fica depressivo porque ele não tem um objetivo. E como eu falei no começo do vídeo, é preciso ter um objetivo nessa vida, um foco. Nós precisamos lutar por alguma coisa. Nós precisamos empregar o nosso tempo em coisas úteis. Somente isso nos preenche. Somente isso nos preenche. E quando nos sentimos preenchidos, também não sentimos a depressão. A depressão resulta de uma série de coisas, do vazio interior, de uma vida que não se harmoniza com as necessidades do indivíduo, quando ele não tem o objetivo, quando ele não tem pelo que lutar, quando ele não tem uma causa maior que transcenda as suas necessidades materiais, tudo isso faz com que surja um desconforto dentro do ser humano. É quando ele não cumpre o seu destino que se sente depressivo. O espírito, ele é uma força, né, entre aspas, né, uma força que existe dentro do ser humano que o pressiona. E quando o indivíduo cumpre o seu destino, essa força acaba sendo empregada em coisas corretas e certas, que é a vontade do espírito. Então ele flui naturalmente e o ser humano se sente leve, seguro, e está em paz consigo mesmo, se sente bem. Mas quando o ser humano não consegue botar para fora essa vontade, quando ele não consegue empregar ela em coisas úteis, o próprio espírito do ser humano o começa a pressionar de dentro para fora, no sentido de se fazer perceber, de se fazer notar. E o ser humano precisa prestar atenção nessa pressão que existe dentro dele. Se ele não identificar essa pressão e canalizar ela para coisas úteis, essa pressão vai se transformar em depressão. E daí o ser humano vai ficar deprimido e vai passar por momentos ruins nessa vida. E não adianta tomar medicamentos, não adianta se refugiar no consumismo, se afundar nos prazeres corporais, em vícios e paixões, porque isso apenas aumenta a depressão. Fazendo uso dessas coisas, o indivíduo está se entorpecendo e não está resolvendo o problema. Então é necessário ir à raiz do problema. É necessário se conhecer, descobrir o que é o seu espírito, identificar as suas necessidades e canalizar essa força, né, chamada espírito, em coisas úteis. Então a vida do ser humano flui naturalmente e ele se sente bem, porque a depressão ela é resultante dessa força do espírito que não é canalizada corretamente. O ser humano muitas vezes é um duto entupido que não consegue fluir. E o espírito das pessoas hoje está soterrado por conceitos errados, ideias erradas, uma visão de mundo inadequada. Então o espírito não flui. E quando o espírito não flui, ele acaba ficando deprimido. Porque a pressão natural do espírito ela acaba sendo interrompida, ela acaba sendo barrada. O ser humano vira uma espécie de um duto entupido. E o que acontece com um duto entupido, com um cano entupido? Ele tem o seu movimento impedido. E assim são as pessoas depressivas. Elas não conseguem dar um movimento ao seu espírito, ele não flui. Essa pressão natural da vida que existe dentro do ser humano, ela é bloqueada. E quando ela é bloqueada, surge a depressão, que é uma dor que, na verdade, é um grito do próprio espírito, clamando pela vida, clamando para que a sua vontade possa ser colocada em prática. Né? E muitas coisas geram a depressão. Relacionamentos inadequados, quando uma parte sufoca a outra parte e não a permite, né? Não lhe permite o desenvolvimento espiritual, isso gera depressão. Ou quando o ser humano desempenha uma função,
uma atividade, um trabalho que não tem nada a ver com as suas aptidões interiores, isso também gera um bloqueio do espírito, um impedimento do seu movimento natural. Então a depressão surge por causa da falta de movimento espiritual, quando o ser humano não consegue fluir. Quando ele flui naturalmente, ele não se sente deprimido, porque daí ele se abre para as energias espirituais e elas o preenchem, o alimentam, e assim o seu espírito vive num constante movimento de renovação de energias espirituais. Ao menos é assim que eu vejo isso, né? É assim que eu vivo, é assim que eu entendo todo esse processo e o pratico em minha vida. Eu procuro dar uma fluidez ao meu espírito, movimento, né? Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. É necessário existir movimento na vida do ser humano. Ele precisa se movimentar, não apenas externamente, nessa correria, mas dentro de si mesmo. O ser humano precisa se conhecer e buscar conexão com a luz de Deus, porque a luz de Deus preenche o ser humano e promove o próprio movimento do espírito. E um espírito em movimento não se sente deprimido, porque daí o indivíduo ele sente uma leveza dentro de si. Essa leveza é resultante do próprio movimento do espírito, que se manifesta intuitivamente ou através daquilo que denominamos sexto sentido. Então é preciso se descobrir. Se o ser humano quer curar a sua depressão, ele precisa se descobrir, ele precisa identificar as suas necessidades interiores, aquilo que ele tem de bom e de melhor, e colocar isso em prática, porque daí ele se sente útil nessa vida, ele emprega o seu tempo em coisas úteis e se sente bem, se sente leve, porque daí o seu espírito estará em movimento. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!